Alô, prezados irmãos ouvintes, sejam muito bem-vindos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje queremos pensar sobre o tema Encontros com Jesus. Eu tirei esse tema do texto de João capítulo 12, versos 20 a 21, onde nós lemos: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Que desejo importante! Esses homens foram a Jerusalém já com a missão mais nobre, foram para adorar ao Senhor. Mas eles queriam ter um encontro pessoal com o Senhor. Muitas pessoas, durante o ministério de Cristo aqui na Terra, foram vê-lo, queriam ter um encontro com ele, porém as intenções eram muito diferentes, variavam muito de uma pessoa para outra. E queremos meditar brevemente sobre algumas dessas pessoas que tiveram encontro com Jesus. Pensamos, em primeiro lugar, no texto de Lucas, capítulo 9, verso 9, onde lemos a respeito de Herodes. E disse Herodes: O João mandei eu decapitar, degolar. Quem é, pois, esse de quem ouço dizer tantas coisas? E procurava vê-lo. E na continuação do capítulo 23, verso 8, nós lemos: Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Herodes já tinha um histórico de sangue. Seu pai, Herodes o Grande, já havia mandado matar todos os meninos em Belém, abaixo de 2 anos de idade, por ocasião do nascimento de Cristo, porque queria evitar que alguém deles se tornasse rei. Extremamente cruel a atitude dele. O próprio Herodes era adúltero, ele vivia com a mulher do seu irmão, e a Bíblia nos informa que ele gostava de ouvir João o Batista. Portanto, era uma pessoa que conhecia bem a palavra, porque João Batista pregou para ele. Porém, João Batista não apenas falou aquilo que ele certamente gostava de ouvir, mas também apontou os seus pecados. E disse: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele provavelmente teria deixado passar, mas a mulher dele, essa esposa do seu irmão, realmente o odiava por causa dessas acusações. Então, finalmente, João Batista foi encarcerado. E numa ocasião da festa de aniversário, a filha de Herodes cantou, dançou e se apresentou perante o público. E nessa ocasião Herodes disse: Pede-me o que você queres, até metade do meu reino. E a filha de Herodes, a filha dessa mulher, pediu a cabeça de João Batista sob orientação da mulher que ele estava possuindo. E Herodes, seguindo a promessa que havia feito, mandou decolar a João. Certamente isso pesou na consciência dele. Quando ele ouviu falar sobre os milagres de Jesus, ele pensou: João Batista ressuscitou. E estava então muito ansioso a respeito dele. Quando então falaram a respeito de Jesus, ele queria muito vê-lo. E depois, quando Jesus foi preso, ele foi encaminhado por Pilatos para Herodes, e a Bíblia nos informa então que ele estava muito contente por vê-lo. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que lhe veria fazer algum sinal. Veja que situação. Um homem carregado de pecados. Ele vai estar frente a frente
com o Criador do universo, com o Salvador do mundo, e seria uma maravilhosa ocasião de colocar a sua vida em ordem com Deus, de abandonar os seus pecados, de confessar os seus pecados e realmente se tornar uma pessoa salva. Porém, ele desperdiçou essa ocasião para simplesmente desejar ver Jesus fazer um sinal. E Jesus, nessa situação, simplesmente não lhe respondeu. E Herodes continuou perdido e morreu perdido. Estava numa ocasião em que tinha toda a possibilidade de colocar a sua vida em ordem com Deus e desperdiçou a ocasião. Quantas pessoas há hoje que vêm para as igrejas, ouvem a pregação do Evangelho, mas não aproveitam a ocasião para colocar a sua vida em ordem com Deus. Então temos aqui uma pessoa desejando ver Jesus, mas desperdiçou a oportunidade que lhe foi dada. Hoje em dia, há muitas pessoas também que vão para a igreja simplesmente com o desejo de ver acontecer algum milagre. A Bíblia fala em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e milagres que, se possível fora, iriam enganar os próprios eleitos. Então, os templos que pregam a prosperidade, que pregam milagres, são cheios. E são pessoas enganadas, porque não vão para ver Jesus, para ter um encontro com Cristo, mas vão para simplesmente ver um milagre. A Bíblia mostra que através de milagres o mundo vai ser preparado para o anticristo. Lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 11, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, há pessoas que vão para os templos, têm oportunidade, mas em vez de colocar a sua vida em ordem com Deus, vão em busca de sinais e milagres. Nós temos um outro relato sobre outro homem que também desejava muito ver a Jesus. Esse relato se encontra em Lucas capítulo 19, versos 1 a 6, nós lemos como segue: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Mais uma vez, um homem que era visto como pecador. Muitas vezes, publicanos estavam cobrando imposto além daquilo que era lícito, e assim ficavam tirando do povo. Tanto é que Zaqueu mais tarde disse: Senhor, dou a metade dos meus bens para os pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque também esse é filho de Abraão. Note, era um homem sedento por ver a Cristo, teve um encontro pessoal com ele e saiu salvo de lá. Aproveitou a ocasião para receber, então, a salvação. Pessoas em busca de um encontro pessoal com Deus quando vão realmente procurar com arrependimento, vão sair da presença dele com fé, vão sair salvos pela graça de Deus. Então, esse exemplo de Zaqueu também nos mostra realmente a grandeza do perdão de Deus. Mas vamos pensar numa outra situação. Herodes era tremendo pecador e não aproveitou a ocasião. Zaqueu também era pecador, mas aproveitou a ocasião e foi salvo naquele dia.
Vamos agora ver uma situação registrada em Lucas capítulo 7, verso 47 e 48. Lemos aqui a respeito de uma mulher pecadora, alguém que era conhecido como prostituta, que deveria ter sido apedrejada conforme a lei do Velho Testamento. E o texto então nos informa: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento. Entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. E depois lemos: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que é pouco é perdoado é que pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Que paisagem maravilhosa! Uma pecadora difamada na cidade. Até o anfitrião estava pensando em seu coração: se Jesus fosse profeta, iria saber que essa mulher é pecadora. Mas ela veio arrependida para chegar perto de Jesus. Ela queria ter um encontro com Jesus e arrependida chegou ali. Então ela regou os pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, jogou alabastro e estava profundamente arrependida dos seus pecados. Chegar na presença de Deus é sempre uma oportunidade de receber o perdão dos pecados. Ter um encontro pessoal com Cristo é uma ocasião maravilhosa para colocar a vida em ordem com Deus. Como é que está o seu coração hoje, prezado ouvinte? É como Herodes, que deseja ver um sinal, porém não está arrependido do pecado. É como Zaqueu, que queria ver Jesus e foi resgatado, ou como essa mulher pecadora tremendamente perdida e que recebeu nesse dia também o perdão dos seus pecados. O encontro com Jesus sempre é muito importante quando a pessoa está arrependida. Mas qual é o resultado quando a pessoa encontra com Jesus e realmente coloca a sua vida em ordem? A Bíblia nos mostra sobre outras pessoas que também andavam com Jesus. Lemos em Lucas 8, versos 2 e 3. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Temos aqui, então, pessoas resgatadas de uma vida deplorável ou de enfermidades, ou mesmo de espíritos malignos, como Maria Madalena, da qual saíram 7 espíritos, quer dizer, era uma pessoa tremendamente atormentada, foi libertada na presença de Jesus, e elas não deixaram simplesmente Jesus com gratidão, elas passaram a servi-lo. Pessoas que na presença de Jesus são libertas do pecado, são libertas da opressão, certamente devem depois servir ao Senhor em gratidão. E a Bíblia fala que eram muitas outras mulheres que faziam a mesma coisa. Quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, fomos resgatados do reino das trevas e passamos para o reino do Filho do amor de Deus. O que é que nós fazemos por Jesus hoje? Se você é uma pessoa realmente salva, o que você está fazendo por Jesus? O encontro de Jesus transforma você também num servo, alguém dedicado a servir ao Senhor. Encontros com Jesus podem ter diversos desfechos. E o nosso desejo, a nossa oração é que isso cause uma libertação total e uma entrega total para o serviço para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.